7ª Conferência Municipal da cidade foi um marco no mês de junho. Reuniu moradores e especialistas trazendo debates sobre mobilidade, habitação, sustentabilidade e participação popular. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje no nosso bate-papo, justamente sobre a 7ª Conferência Municipal da cidade, eu convido para conversar junto comigo Ricardo Matos. Ele que é secretário executivo do Conselho Municipal da cidade de Boa Vista. Seja bem-vindo. Obrigado por esse momento, da gente poder socializar o que está acontecendo na nossa 7ª conferência. As discussões que estão acontecendo com a sociedade civil organizada. E explicar como funciona a conferência. A conferência tem um segmento do poder público, municipal, executivo e legislativo, tem os movimentos sociais com percentual, tem empresários, que é o meu segmento, tem trabalhadores, tem entidades acadêmicas e conselhos profissionais e tem ONGs. Então, cada um com seu percentual de acordo com o espectro do que o IBGE determinou de ocupação. E nesse momento agora que está acontecendo é exatamente a discussão, não só identificando o problema, isso é muito fácil. Você não precisa fazer conferência, é buscando solução para esses problemas. E eu trabalho já desde 2003 dentro do conselho da cidade, do município e das cidades de Roraima. Às vezes aquele senhorzinho lá na ponta da vicinal ou lá na ponta do bairro tem uma solução que nós técnicos não conseguimos entender ou identificar. E é tão simples. Então esse é o momento dele vir para uma reunião como essa, onde todos são nivelados iguais, não tem um maior que o outro, nem menor. Cada um vai agregar valor nessa conferência, nessa ação. E estamos hoje, no final da conferência, elegendo delegados para a conferência estadual e para conselheiros novos no Conselho Municipal. Então, é um momento de reflexão, de responsabilização e participação. Isso aqui nós vamos discutir inclusão social, deficiente, idoso, gênero, botar todo mundo junto e misturado, como se dizia antigamente, é coisa antiga isso, né? Tá? Para poder achar a melhor cidade, a cidade que nós queremos, a cidade que nós temos, nós estamos vivendo nela. Uma cidade que nós queremos. Então, lazer. Há um princípio que a gente já está adotando há algum tempo que chama-se habitabilidade. Antigamente a gente falava habitação só, hoje não. Hoje você tem que ter a casa, você tem que ter o transporte, a segurança, saúde, educação, praça, cultura, lazer, toda uma mobilidade urbana, iluminação, infraestrutura de esgoto, drenagem. Problema agora que a gente está passando muito sério a nível mundial, nacional e local, de inundação, enchente, alagamento, que são coisas distintas. Enchente é quando igarapé o rio, ele transborda. Inundação é quando pega um universo maior, que é o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. E alagamento é pontual. É aquela água que fica, mas a própria drenagem faz o escoamento. Nós estamos discutindo isso, como tornar a nossa cidade hoje uma cidade esponja, que a China lançou isso alguns anos atrás e nós no Brasil estamos adotando, e agora, recentemente, o prefeito foi à Holanda para ter alguns modelos de cidades que estão abaixo do nível do mar, lençol freático alto, e que tem que fazer o escoamento. Nós aqui em Boa Vista temos um problema que poucas pessoas observam. Quando chove e o Rio Branco está baixo, escoa. Mas se o Rio Branco estiver cheio, ele bloqueia. Então nós temos esse momento, como o Rio de Janeiro tem esse momento. Tem que avisar para a maré para não subir na hora que está chovendo. Tá? Essa é a questão. Então, tudo isso a gente está pegando de todo mundo, de você, cidadã, você de nós, de estarmos lá. E cada um dá um exemplo. Muito importante que nós estamos falando. O cidadão tem direitos e deveres.
falamos de drenagem. Se cada um que vai à sua casa bota a sua areiazinha, a sua sujeira na sarjeta, que vai para o bueiro entope, aí vai para a drenagem, aí a água escoa, mais difícil ou não escoa. Então nós temos direitos e deveres. Nós temos meio ambiente, a poluição sonora. Quantas vezes você deve ter visto ou reclamado de paredões de som fora do horário? Não respeita que tem um idoso, hoje, que está se identificando muito autista, tá? Que tem essa problemática que é de conviver, o número de autistas é muito forte, que hoje já está com viés da sociedade para eles, então temos que respeitar. Nós não temos os fogos hoje silenciosos, então nós temos que fazer agora o respeito do silêncio, da poluição visual, da sujeira, da coleta seletiva. Tudo isso é discutido. É vamos dizer, um shopping, tá, de vários assuntos. E é bom que a sociedade, organizada ou não, estão discutindo. Do jeito que falou a Anne. Ela viu, se interessou, está delegada conselheira para um processo onde ela vai aprender e, de repente, acende uma luzinha. Ei, isso aqui eu já vi, isso aqui eu vou sugerir. Perfeito! E como o senhor mesmo mencionou, a população faz parte desse momento de discussão, de propor soluções para a nossa cidade. Por isso, eu convido agora para o bate-papo o Jailson Mesquita, ele que é um dos conselheiros. Seja bem-vindo ao podcast Entrevistas DPE. Eu gostaria de saber um pouquinho da tua história, como foi que você sentiu interesse em participar de um momento como esse. Bom dia a todos, né? Obrigado aqui pelo convite aqui, que a gente vem acompanhando aqui o Ricardo Matos, que é o presidente do conselho praticamente, e digo isso porque faz parte da história. Eu conheci essa questão do conselho através do Ricardo. Eu virei presidente do bairro Senador Hélio Campos e era no início dessas discussões, e eu acho que em 2005, e eu conheci ele e fui convencido por ele, com outras lideranças comunitárias, a participar do conselho. Eu posso dizer que, apesar de ninguém nunca ter chegado na imprensa e ter falado isso, eu posso falar isso com toda a autoridade de alguém que passou quase 10 anos sendo presidente de bairro, inclusive fazendo parte de discussões de outros problemas em bairros, que todas as soluções saíram de dentro do escritório do Ricardo Matos. Saíram das ideias que ele pilotou dentro do Conselho da Cidade. Até leis que nos últimos 20 anos passaram na Câmara Municipal, elas tiveram como base as discussões criadas no Conselho, com muita sabedoria e expertise do Dr. Ricardo. Ele conseguiu transformar essas discussões em algo benéfico para a sociedade. Então, grande parte das pessoas que compõem hoje o Conselho da Cidade, tanto estadual como municipal, tiveram a boa influência do Ricardo Matos. Então, talvez seja esse o motivo de eu estar aqui hoje também. Jailson, que coisas interessantes que você trouxe agora para a nossa conversa. Por isso, eu gostaria de perguntar para o Ricardo, justamente como essa é a 7ª conferência, o que a gente pode trazer de avaliação das conferências anteriores, né? O que foi proposto, o que foi colocado em prática e hoje a gente consegue visualizar na nossa cidade? Tá, então vamos dar o exemplo que o Jailson colocou. Tá, nós não criamos nada. A gente só faz adaptar as coisas para a nossa especificidade. Jailson, como líder comunitário, trouxe problema de regularização fundiária dos bairros. No bairro que era presidente, nós fizemos um mutirão coordenado pelo Conselho com ação da comunidade. Em 15 dias, 3.200 títulos no bairro da Senador Hélio Campos, numa ação conjunta, Conselho, Poder Público e comunidade. Então, essa é o viés que a gente trabalha. Vou repetir o que eu falei. Não existe dente na engrenagem maior. Todos os dentes são iguais. Se tiver um dente maior, trava. Se tiver menor, patina. Então, a engrenagem, para funcionar, os dentes são iguais. Todos os atores são importantes. O poder público, municipal, estadual, a comunidade e o conselho, que faz o lincamento
dessa questão. Há uma demanda. Nós temos mais de 30 mil unidades habitacionais regularizadas com essa ação das lideranças comunitárias, trazendo a demanda. E eu vou citar a você a ação da Defensoria. O Dr. Oleno tem feito um trabalho, ele reúne, nós pegamos bairros aqui com problemas sérios de infraestrutura e a Defensoria, vou repetir, Dr. Oleno foi o grande capitão no processo. Esse bairro Paraviana, que estava numa crise, nós conseguimos travar em Brasília, trouxemos para complementar aqui, e 2.500 famílias, mais de 10 mil pessoas que hoje têm uma segurança relativa da propriedade, que tinha uma ação de reintegração. Então é muito importante isso. A Defensoria veio para a comunidade, a comunidade veio para a Defensoria. É onde entra o conhecimento, a expertise com a necessidade da comunidade. Então, é muito importante isso. Eu vou insistir em falar porque ajuda a que a gente possa construir uma cidade justa, tá? E não com desequilíbrio. E uma cidade que a gente busque não a igualdade, sabe? A gente quer fazer a cidade num sentido que complementar de acordo com a necessidade, tá? A gente fala muito em igualdade, mas não é o que a gente quer. A gente quer que distribua as compensações, tá? A equidade. Esse é o nosso trabalho. Como empresário, eu vejo o lado empresarial. Hoje eu tive reunião sobre a questão de loteamentos novos, de construção novas, de prazo. Sou conselheiro também do meio ambiente. Fizemos uma reunião ontem, começou às 4h30 e terminou às 8h. Porque nós precisamos dar dinâmica ao processo. Não para o Ricardo, mas para a sociedade, que dê uma resposta imediata e sem vaidade. Nós somos atores comuns. Se eu não tivesse um Jailson na vida, uma Anne, se nós não tivéssemos uma defensoria, não tivéssemos uma prefeitura que quisesse receber essas demandas e buscar a solução junto. Então, nós temos hoje uma demanda da EMUR, da Prefeitura, dentro de Boa Vista, que quer receber. Tá? Eu levanto o dedo e digo, estou com um problema, vamos sentar juntos, vamos achar. Aí o prefeito ou um preposto dele, olha, tem um problema de dinheiro, então vamos adequar. Não pode uma garrafa d'água, mas dar um copo, emergencialmente vai solucionar. Essa é a função desse mosaico que a gente trabalha. A comunidade, que é a peça fundamental, por isso que a gente elege um prefeito, um governador, para que ele seja o coordenador do processo com a sua equipe. Mas importante ouvir a comunidade. Eles é que vivem na cidade. Você tem uma rua, que tem uma quadra, que tem um lote, que tem um bairro, que tem uma cidade, e é aí que você está. E, Jailson, como é que é para você ver uma sugestão sua que foi adotada e trazendo bons resultados? Como é que você se sente? Olha, é uma realização, né? Quando você tem um pleito contemplado e que isso se transforma em uma coisa realizada, que você vê funcionando, é uma realização. O Conselho da Cidade, principalmente os do estado de Roraima, ele é referência no Brasil. Eu lembro que em 2005, quando eu participei da segunda conferência, né, a segunda conferência estadual da cidade, que a gente foi até para Brasília, nós tivemos propostas nossas, encaminhadas pelo Dr. Ricardo, aprovada em uma conferência nacional. Imagine a satisfação que é isso, você vê debatendo, entendeu? As pessoas debatendo, discutindo a ideia aqui, e ela se tornar um pleito estadual e chegar até o nível nacional e fazer parte do estatuto da cidade. Então isso aí te dá um orgulho, você sabe que está fazendo algo que está se transformando em benefício não só para a população local onde você vive, mas para o país inteiro. E você lembra qual foi essa sugestão? Eu, assim, de cabeça eu não lembro, porque foram, acho que umas 3, né, Ricardo, que foi contemplado. Era questão de moradia, dessas coisas. Regulação fundiária. Regulação fundiária. Porque nós temos um caso aqui muito específico. Tá? Desde que nós fomos para a Conferência Nacional, a primeira, que a gente briga para tratar os diferentes.
Essa questão de Brasília determinar normas, tá, para o Brasil inteiro, para o Centro-Sul Maravilha, eu posso falar isso à vontade, que eu sou carioca. Tá? Eu estou aqui há 45 anos. Mas a gente entende diferente. E Roraima é diferente do Amazonas, que é diferente do Pará. Eu aqui ainda tenho uma malha da rodoviária que me atende a 90% do estado. Mas no Amazonas eu tenho municípios que é mais fácil eu ir para o Acre para ir para o município do que ir atender a demanda que é fluvial. Então, essa especificidade foi que nós levamos para o Conselho. E nós brigamos lá, inclusive, na primeira conferência, para que Roraima tivesse assento no Conselho Nacional. E foi briga quase que via de fato, porque nós fomos lá colocados, eu fui até conselheiro nacional por 2 mandatos, por imposição. Eu, apesar de conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo, eu não estou morando mais lá. Como eles conhecem aqui, mas não estou morando aqui. Vou repetir o que eu falei para você. Aquele senhorzinho lá na ponta, que está na vicinal ou que está na ponta de um bairro, ele sabe aonde atola, aonde alaga. Agora, por necessidade, nós conseguimos, através do Conselho, uma UBS lá no PA Nova Amazônia. Nós conseguimos ponte, nós conseguimos melhoria de vicinal, nós conseguimos o transporte aqui urbano, a aplicação do mototáxi, do motofrete, do aplicativo, passa pelo Conselho. Plano de mobilidade urbana, plano de calçada, plano de arborização. Precisamos pensar na nossa cidade com mais verde e passa pelo Conselho. Quem vai dizer a árvore que vai ser colocada, tem um técnico, mas é a população. Ela que vai dizer o que melhor faz sombra, se vai botar árvore frutífera, nas praças, o tipo de brinquedo que vai trabalhar, que tem situação. Tem áreas que o futebol é o principal, o vôlei é o principal, tem outras que é handebol. Então, você tem que adequar. Você tem hoje um grupo saindo para ginástica rítmica. Então, você tem que estar dentro, com capilaridade dentro do núcleo social. E é por isso que o ator, que é a comunidade, é importante na construção da cidade que nós queremos. Então, eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona mais ou menos esse processo, né? São 2 dias, esse ano, 2 dias. E como é que é? A pessoa chega, o cidadão chega, junta-se um grupo, cada um recebe uma demanda. Como é que funciona? Explica pra gente. As pessoas são inscritas, foram inscritas. Aí nós tivemos e temos palestras. Por exemplo, hoje está em Boa Vista um dos grandes arquitetos urbanistas do Brasil, tá? Que é o arquiteto Carlos Fernando. Tá? Ele é uma pessoa que conseguiu transformar o material, o Maracanã, de patrimônio histórico material para imaterial, para poder ser feito a reforma do Pan-Americano e para a Copa do Mundo. Para você ter essa expertise, tem que ter muito estudo, muito conhecimento. Ele foi do IFAM, foi do Instituto Brasileiro de Arquitetos, e ele veio fazer a nossa palestra magna e mais uma palestra para poder a sociedade entender, os técnicos e a população, do que é. Aí você se inscreve, aí você tem os eixos. Você tem o eixo de habitação, tá? de necessidade de infraestrutura, você tem de gestão e governança, você tem de financiamento e proposta. Cada um, quando se inscreve, escolhe um eixo. E esse eixo é que vai ser discutido em câmaras temáticas. Volto a dizer, onde você vai dizer o que você acha. Não fique com vergonha, não tenha restrição. Será que eu vou falar bobagem ou não? Diga que, de repente, a sua bobagem que você pensa é a solução que nós não estamos enxergando. Então, coloque, pondere, discuta, e alguém vai dizer, não é este momento, é mais na frente. Então, esse é o momento de discussão na conferência. Aí saem propostas. Para o município de Boa Vista, nós estamos botando propostas universais, quantas forem possíveis. Para a conferência estadual, cada eixo coloca 4 propostas. E para a nacional, 2 propostas que vão ser relidas, reestudadas, releitura na conferência estadual. Então, é o momento de você ver, como falou Jailson, proposta que nós fizemos, não foi eu, nós criamos juntos e fizemos.
Hoje nós temos uma leitura de meio ambiente que em 2005, como ele falou, nós fizemos uma situação, um pacto de utilização da área de APP para habitação intersocial que já estava no Código Florestal. Mas nós fizemos mais. Nós botamos dentro de Boa Vista um plano. Inclusive, é o único lugar no mundo que um acampamento de sem-teto tinha água, luz, tá? Tinha acesso e tinha respeito, porque o Conselho mediou essa solução. Houve uma reintegração. Dessa reintegração, o Conselho ficou mediando, conseguimos uma área, 53 famílias que foram desalojadas foram para essa área. Não tinha água, não tinha energia. O Conselho conseguiu água e energia e que o governador, na época, Anchieta, foi inaugurar a água e energia. Isso, um acampamento de sem-teto com água e energia legalizada, onde eles pagavam a água consumida com medidor da coletivo e energia também. Mas isso porque você está juntando a ação deles com o que a gente pode fazer. Meio ambiente, tá? Nós colocamos várias propostas que o movimento popular assinou um termo de compromisso de não ocupar nenhuma área pública, privada ou de APP em risco de sair de programa de habitação. Surgiu deles. Não foi o poder público que propôs. E eles têm uma cota dos programas de habitação para poder ser atendido. Quer dizer, é o que eu estou te falando, é uma parceria. Não Perfeito. Tem aqui professor de Deus, tem todo mundo igual. Tá? E é aí que a gente vai junto e vai crescendo Boa Vista e o Estado. E o senhor falou, teve um momento da sua fala que o senhor disse que essa questão das árvores, né? Nós sabemos que estamos em uma região de lavrado, que realmente não tem árvore e que é necessário plantar, né? Para a gente ter a nossa tão querida sombra. Então, realmente, eu fico muito feliz que isso está em destaque, porque esse é um dos meus sonhos como cidadã moradora da cidade de Boa Vista. Um dos meus sonhos ter sombra, ter ruas com muitas árvores, né? Parques com árvores, justamente para poder ter sombra. A gente que mora em bairros mais distantes e vem para o centro da cidade, na hora do almoço, procura uma sombra para passar ali uma horinha de almoço. Aí a gente, quando acha uma sombra, é uma felicidade. Então eu vou voltar bem atrás. Em 1985, a primeira associação de bairro de Roraima foi o Caçari, foi a Moca. Em 85, nós fizemos um mutirão de limpeza e de plantação de árvore, porque quando foram fazer o conjunto, limparam tudo, virou um deserto. As árvores do Caçari foram todas plantadas pelos moradores em comum acordo com o Horto Municipal. E quem plantou? Depois nós tivemos uma outra edição que nós pegamos as crianças. Muito importante educação ambiental, muito importante educação de trânsito, muito importante. Mas vamos falar da ambiental. E as crianças plantaram e cada uma deu o nome da sua árvore. Então, aquelas árvores lá no Mirandinha, tá? Tirando o bosque natural, o resto foi tudo plantado por crianças do bairro Caçari. Essa importância, tá, que você colocou. O plano diretor deve ser aprovado nos próximos 30 a 60 dias de Boa Vista. Nós vamos ter que fazer o plano de arborização, um plano de calçada onde seja acessível dentro das normas técnicas, o plano de programação visual para você não contaminar o visual com aquelas placas leiteiras, outdoor. Repara que já foram retirados vários outdoors, tá? Então, tudo isso aí está dentro dessa discussão que o Jailson e a Anne estão aqui e estão participando e estão dando sugestões. Quando finaliza a conferência, é feito um documento, são selecionadas pessoas que vão para a Conferência Nacional, que é também um momento muito marcante e significativo. Mas, secretário, eu lhe pergunto, quando finaliza todo esse processo, se eu tenho uma sugestão, eu posso dar? Como é que é esse procedimento? Ou eu guardo a minha ideia e participo da conferência do ano seguinte? Lembra como é que eu falei, nós temos discussões em eixos temáticos. E ali saem as propostas todas.
que vão ser analisadas. Se tiver mais de 70% de aprovação, elas não vão ser analisadas de novo. Se tiver menos de 70% e mais de 30%, elas vão para a plenária. O que a gente sugere que as pessoas na Câmara Temática possam realmente aprovar com mais de 70%. Nós estamos discutindo aqui há 20 minutos, meia hora, certo? Não é justo chegar agora uma pessoa ali e vir questionar o que você, eu, Jair e Ana estamos discutindo, amadurecendo, ou já construímos. Tá? Não é você cercear, é você respeitar aqueles que efetivamente fizeram. Aí vão sair propostas, como eu te falei, para o município universal, quantas tiverem, para o Estado 4 e para a Nacional 2. Essas propostas vão para a Conferência Estadual, que é um novo encontro juntando todos os municípios do estado de Roraima, todos que tiveram conferência. Eu vim terça-feira agora de Rorainópolis. Como é que foi em Rorainópolis? Foi muito bom, um debate muito bom. É bom que a gente vai construindo. Eu sou presidente do Conselho Estadual das Cidades, sou secretário executivo do Conselho Municipal de Boa Vista. E a gente sente a especificidade, volto a dizer, de cada um. Quem está em Pacaraima, quem está na Majari, quem está no Iramutã, quem está em Boa Vista. Tivemos um problema muito sério com a imigração. Muita gente inicialmente está com a questão de xenofobia. Tá? Não pode existir. Nós temos uma Constituição que ela é cidadã. Entrou na fronteira para cá, tratamento igual, direitos e deveres. Tem brasileiros que erram e brasileiros que acertam. Tem estrangeiros que erram e estrangeiros que acertam. Você não pode generalizar, tá? Como estavam fazendo. Tá? E juntos a gente foi trocando. Hoje você vai no supermercado ou vai no comércio, a maioria dos atendentes são venezuelanos. E até recentemente você tinha um problema sério de mão de obra. Eu tenho amigos no supermercado que a solução para eles foi venezuelanos, foram estrangeiros, a maioria venezuelano, cubanos. Então eu acho isso, você tem que se adequar a essa dinâmica. E essa ação dos municípios é que dá esse valor. Então, como você falou, faz a proposta, aí vem do Iramutã, vem da Majari, vem de Rorainópolis, que vão ser discutidas, sistematizadas no Conselho Estadual, e daí vai sair uma proposta final para a Nacional e para o Estado. Cada município fez a sua, pela sua especificidade. Perfeito. E, Jailson, qual a tua avaliação da 7ª edição desse ano? Como é que você vê, o que você pontua para a gente? Olha, eu avalio que é um crescimento, né, que a sociedade tem de participação, que cada vez mais com a evolução que tem tanto da gestão pública como dos próprios conselhos de controle social, que a cada período se aperfeiçoa tecnicamente, envolve mais pessoas, consegue se divulgar mais, tem uma participação maior. Então, eu avalio que é uma grande conferência, é um ganho para a sociedade e que é muito positivo para o Estado, até porque, como eu já coloquei aqui, grandes problemas, grandes gargalos do Estado e de Boa Vista foram resolvidos a partir de ações do Conselho. Perfeito. Agora, sabe o que eu achei interessante, Ricardo? É a questão que você... Deu para perceber que você é história viva, trouxe detalhes de algumas situações aqui da nossa capital. No decorrer desse teu processo, das participações entre as conferências, tuas sugestões... Eu achei fantástica a questão do Mirandinha. É um lugar que eu gosto muito, inclusive. Algo mais assim que você gosta de destacar até, né? Estamos chegando, se aproximando do aniversário de Boa Vista, né? Tá batendo aí na nossa porta. Então, nesse momento, algo mais assim que você acha curioso, interessante, nesse processo de desenvolvimento que você fez parte? Olha, eu vou dizer que o mais importante é essa integração população, comunidade e poder público. Tá? Não existe equipe,
existe um conjunto, tá? E aonde vai? Se eu for citar as coisas que nós fizemos juntos, a sociedade civil e o poder público, nós vamos passar aqui a tarde toda, o dia inteiro. Mas o mais importante é isso, essa consciência cidadã, essa aceitação que o poder público tem da participação da comunidade, do respeito de que eles são prestadores de serviço desta comunidade. Não existe aqui o reizinho, não. Existe o prefeito que foi eleito para fazer a gestão do município, ouvindo a comunidade. Então, esse momento agora é que faz a consolidação. Para nós, eu sou empresário, vim para cá para implantação da Codesaima. Então, a gente tem estrada feita, colonização no Piauí, matadouro frigorífico, usina de leite, habitação. Todos os conjuntos habitacionais de Roraima, com exceção de 2, passaram pela gente. Regulação fundiária, hoje nós temos mais de 30 mil unidades habitacionais regularizadas por clamor da sociedade. Vou citar um exemplo, o bairro Brigadeiro, tá? Que era uma ocupação. Nós fomos para uma reunião com o ministro, com o deputado Márcio Junqueira, que era deputado na época, o ministro Márcio Forte, pediu um conjunto habitacional para o bairro Brigadeiro. O bairro Brigadeiro, na época, tinha 1.477 famílias. Chegamos na audiência com o ministro, a gente abriu a planta, aí o ministro Márcio Forte falou assim, eu não tenho dinheiro, deputado, para conjunto habitacional. Eu só tenho para favela. Aí o deputado falou, mas eu não tenho favela. Eu falei, ei, ministro, aonde não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem drenagem, não tem pavimento, não tem energia, não tem casa, não é favela? Isto é uma favela. E nós trouxemos 55 milhões para cá. E um dos coordenadores do bairro era Jailson, Elso, Magal, Graça. São pessoas que estavam lá assentados e não assentados. Que o Jailson já era do senador Hélio Campos. Isso é um exemplo. Outro exemplo, Nova Esperança. Monte das Oliveiras, este aqui me liga. O Jailson outra vez. Ele me liga e fala, estou aqui na ocupação. Lá o Monte das Oliveiras hoje, com asfalto, drenagem. É lindo. Não é? Mas eu estive lá antes de todo esse procedimento. Então você lembra como era as ruas ali? Lembro sim. Este aqui me mostra uma casa feita toda de PET. Garrafa PET. E pede para colocar um gerador. Eu disse, eu sou contra. Bairro Brigadeiro, morreram 7 pessoas e um cavalo eletrocutado. Mas nós vamos repetir. Quantas reuniões nós fizemos com o bairro Brigadeiro para botar energia? Ministério Público Estadual, Federal, está lá com energia, água. O Márcio fez um poço. Eu estava com ele no gabinete, quando alguém ligou, está pronto o poço. Não põe para funcionar sem fazer o teste de qualidade de água. Que quando eu passo mal com a minha água, o problema é meu. Quando eu gero, eu produzo, eu distribuo, passa a ser de quem está fazendo. Então, essa cautela, esse termômetro, esse equalizador tem que existir. Voltando ao Monte das Oliveiras. Fizemos uma ação lá, reconhecemos como área especial de interesse social, fomos buscar recurso. Nova Esperança e o Monte das Oliveiras têm os mesmos serviços, água, drenagem, meio-fio, primeiros bairros a ter iluminação de LED no estado de Roraima. Perfeito. Voltando ao Nova Esperança, Jailson e o Patrício foram presos lá. Nós passamos uma tarde para soltá-los, por causa de uma ocupação que teve na área, lá no bairro, e haveria lá um conjunto habitacional. Então, para evitar a ocupação, a polícia fez o quê? Pegou os coordenadores, e ele era um deles, com o Patrício, e foram conduzidos e ficaram a tarde inteira a gente tentando. Então, tudo é luta, que as pessoas hoje estão de banho tomado e chega, foi. E nós não somos padrinhos nem pai, nós somos atores dentro do processo. Volto a dizer, todos nós somos iguais. Então, você tem Pedra Pintada, tinha uma determinação de retirar todo mundo de lá. 1.402 famílias. João de Barro, são 4.500 famílias. E a gente percebe toda a evolução desses bairros nos últimos 3, 4 anos, né? Nós fomos buscar emenda parlamentar. A Geise,
que é hoje a presidente do João de Barro, ela fez um giro por conta própria em gabinete de deputados pedindo emenda. Como eles sabem do nosso conhecimento, os deputados ligavam: Ricardo, eu posso botar emenda? Eu não vou perder minha emenda? Falei: coloque, porque a lei garante, antes, durante e depois da regularização, você pode colocar. João de Barro hoje está sendo feita escola, praça, escola de nível maior, praça, energia em 90% dele, parte com esgoto, rede de água, tem um sistema CRD colocado, uma emenda que foi colocada, que nós fomos brigar para colocar, era 11 milhões, acabou em 15, João de Barro, Pedra Pintada. O Pedra Pintada, para ter energia, nós íamos perder 3 milhões de reais, que ia ser devolvido. Eu estava numa reunião na Eletrobras Roraima, quando falaram lá, eu falei: peraí, eu tenho onde botar. E foi colocado 3 milhões de reais de energia elétrica no bairro Pedra Pintada. A água, a mesma coisa. No Monte das Oliveiras, como no Nova Esperança, nós botamos a população para cavar e conseguimos tubos na CAE, na época era o Sena presidente e hoje o Serrador, em comum acordo, botando água de ex-Abiravala para ganhar tempo. Tudo isso é um trabalho mixado, é um trabalho que não tem isso que eu estou te falando, não tem ninguém acima de ninguém não, é todo mundo junto. Nova Esperança terminava a Taíde Teve na Rua Curitiba. Da Rua Curitiba até o Fogoió, em Igarapé, era o Igapó. A gente conseguiu energia para chegar no Nova Esperança, mas só podia passar com energia se limpasse a Taíde Teve. Acredite se quiser, quem fez a limpeza, nós arrumamos um trator, mas para liberar foram as mulheres do Nova Esperança. Chicona, Maruai, Andréia, que com os filhos, tá? Não teve homem, não. Aí nós conseguimos limpar. O pessoal passava na Taíde Teve por dentro de Igarapé. Aí eu consegui, com o governador Anchieta, 30 tubos de concreto de 1 metro. Quem colocou esses tubos lá foram as mulheres. A prefeitura veio depois, só fez jogar o aterro, depois ela asfaltou, aí ficou uma passagem do ônibus que passava por lá pela Taíde Teve, um trabalho das mulheres. E aí veio uma emenda parlamentar que fez a passagem que hoje você nem vê mais o Igarapé quando você passa na Taíde Teve. Quem não conhece, quem não viu antes, né, nem imagina como é que era. E essas mulheres estão vivas hoje, para não dizer que eu estou mentindo. Muito bem, que legal saber, conhecer um pouquinho mais dessas histórias, né? Saber quem está por trás de toda essa evolução da nossa cidade. E como o senhor mesmo já mencionou, que é um trabalho em conjunto, né? Que não tem ninguém acima de ninguém. São várias cabeças pensando e buscando soluções. E é um trabalho que realmente não para. Afinal de contas, Boa Vista está crescendo e muito. É visível. E numa velocidade assim que há 10, 15 anos a gente não via, né? É como se o que demorou 10 anos para crescer está crescendo a cada 1 ano. Por isso que esses planejamentos e esses encontros são tão importantes também. Exatamente. Você colocou agora, há uma dinâmica. A cidade é viva, tá? Não existe você vetorizar a cidade. A cidade ela tem um crescimento. E você tem que se adaptar a esse crescimento. Não adianta você querer induzir. Eu costumo dizer que eu sou contra o Aquilândia. O Aquilândia é a cidade do aqui. Aqui vai ser a Ânia, aqui vai ser o Jailson. Aqui, tá? Então as pessoas têm que ter planejamento, mas tem que estar flexível às adequações. Eu sou contra invasão e ocupação. Como presidente do Secov, que eu sou contra, tem que preservar. Mas no momento que o poder público permite a ocupação, aí eu sou o primeiro a falar, tem que regularizar. Não adianta eu chegar hoje e falar assim, tenho que tirar depois de 3 anos. Você criou um habitat, você criou um núcleo social, você já viu a necessidade. Vou dar um exemplo que não é de Boa Vista, que é daqui do pessoal dos Oleiros, do Cantar. Nós fomos chamados pelo Conselho Estadual
para mediar conflito, que nós somos mediadores de conflito. Queriam tirar aquelas famílias, que são mais de 100 famílias, para um outro local. Eu deixei as pessoas falarem e perguntei, ótimo, nós estamos em que período escolar? As crianças estão hoje numa escola, tem o transporte para levá-los. Vocês vão alterar essa rota. Você já criou um núcleo social, tá? Que bem ou mal, precário ou não, já tem. Então não é você chegar e jogar as pessoas ou colocar. Você tem que fazer um estudo socioeconômico, um estudo social para adequar. E nós conseguimos segurar, dar o prazo. Porque as crianças estão estudando na escola Jailson, não, tira daqui. E como é que elas vão chegar na escola Jailson? Bota um transporte escolar, mas tem rota. A rota é definida, contratada, não tem como alterar. Nós tivemos reunião ontem, anteontem, que eu estou ficando velho, então tem esse lance assim. Que isso. Estava falando um dia desses, sobre a discussão, pronto, para o EJA, para o PA Nova Amazônia. Os agricultores sentiram essa necessidade. Os agricultores familiares foram comigo para que a gente intervisse junto à Secretaria de Educação Municipal para o EJA, para eles, do Ensino Fundamental 2, que do 1 eles já fizeram. Ou seja, eles querem continuar estudando. Eles querem ser agricultores com nível superior ou com segundo grau completo. Como a Anne, por exemplo. Hoje ela está recebendo o jaleco de psicóloga. E está no movimento social. Não é discriminativo. E ela estudou e vai agregar exatamente no trabalho social. Teve uma outra situação, famílias de reeducando, tá? Que nós colocamos dentro do centro prisional a escola. Foi feita uma reforma pela sociedade civil de 4 salas na época, hoje tem 8 funcionando. A professora Jusilaura, que estava lá dentro, hoje ela está lá no PA Nova Amazônia. E ela foi uma pessoa, junto com a gente da Henrique Federal, que veio na Força Tarefa, que ele me chamou e falou assim, o senhor não quer ajudar a construir as salas de aula? É um prédio público, mas ninguém estava olhando. E hoje a gente tem vários reeducandos estudando na universidade, vários fazendo segundo grau, vários fazendo EJA. Nós levamos o Sistema S, o SESC lá para dentro, para fazer capacitação. E estamos buscando ainda essa capacitação para a família do reeducando, porque ela paga a pena junto com o reeducando, para dar capacidade deles de ter geração de emprego e renda. Mas tudo isso porque a gente ouve e participa com eles. Nada disso, eu costumo brincar, é a mãe de nada lavrado, não. Que bota a mão aqui e fica adivinhando, não. É que eles trazem e juntos a gente busca a solução. Perfeito. Então a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Com certeza a gente ouviu agora muitos pontos importantes para a história de Boa Vista. E, Jailson, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população, né, sobre realmente a importância de estar presente em momentos como esse. Olha, dizer para a população que é o espaço mais democrático que existe para a participação popular é a Conferência das Cidades. Porque, como já colocou o Ricardo aqui, é o lugar que agrega todos. Agrega o setor empresarial, o movimento comunitário, agrega o poder público. Então, é o espaço mais democrático que existe, né? E a população ela deve participar, porque, como já foi relatado aqui, durante quase uma hora aqui relatando benfeitorias através do Conselho, você vê a dimensão que isso tomou, né? Porque, historicamente, se você for puxar nos arquivos da nossa mídia em Roraima, todas essas áreas que foram citadas aqui, que foram ocupadas, elas tinham a rejeição do poder público. Elas tinham a Câmara Municipal contra, discursos declarados de política contra regularizar tudo. Então foi feito um trabalho gigantesco de convencimento, de ajuste técnico para que o poder público pudesse reconhecer como uma ação legal, né, a ponto de hoje
você ir no Pedra Pintada, você ter asfalto, você ter energia de pessoas que tinham uma ordem de despejo, de ser retirada, pela própria justiça, porque quem dá ordem de despejo é a justiça. Então você vê o tamanho que é esse trabalho de você fazer uma conversão de uma ordem de despejo da justiça a uma aceitação a ponto de se colocar dinheiro público lá e se realizar obras e benfeitorias para a sociedade. O trabalho do Conselho é isso, é fazer esse tipo de articulação. E lá envolve todos, né? Porque, por exemplo, eu como presidente de associação, eu estava limitado a uma discussão comunitária do meu bairro. E você como presidente, chega muita demanda até você? Como é que você faz para mediar essas histórias, essas necessidades? Olha, ser líder comunitário é uma missão difícil, porque, por exemplo, se você é parlamentar, se você é prefeito, você tem um orçamento. Então, você tem como fazer uma coisa a partir de um orçamento. O movimento comunitário é improvisado, é através de doação, é através de convicção e de convencimento, que é tipo o que eu falei do segmento lá do Conselho. Por exemplo, você é presidente de bairro, e aí você tem as ruas hoje, que lamentavelmente grande parte das nossas ruas estão esburacadas. Aí, em você ir cobrar, naturalmente você já cria uma rejeição com o poder público, porque... naturalmente que o político, na posição que ele está, ele não quer crítica, ele não quer que venha num espaço como o teu para fazer uma crítica, né? Então, naturalmente, que cria um problema aí. E aí vem essa parte de convencimento, né? O líder comunitário, ele vai buscando apoio, ele vai buscando a mídia, se ele tiver a capacidade de se expressar ao mostrar a necessidade e não... se tornar um adversário político na sua cobrança, naturalmente ele vai conseguir ser ouvido e ele vai conseguir ter êxito. A questão do Conselho é mais ou menos isso que eu te falei. Ele é o espaço mais democrático que existe, porque ele junta todos em um só lugar. Perfeito. Finalizando nossa entrevista, Jailson, algo mais que você gostaria de ressaltar? Eu quero agradecer aqui a Defensoria, né, com o nosso... defensor Leno, que sempre prestou um grande serviço à sociedade de Roraima, e queria finalizar fazendo uma homenagem ao Ricardo Matos, que ele não é só um conselheiro, ele é muito humilde nessa questão. E eu me emociono às vezes quando eu falo disso, porque eu devo muito a esse cara. Se hoje alguém tem teto para morar, se hoje não tem uma criança na rua, foi... por causa dele. Ele não gosta que ninguém fale isso não, mas foi. Se um vereador aprovou uma lei, que eu te falei que eles eram contra, é porque ele convenceu. Porque todos eram contra. Não tinha ninguém a favor do bairro Brigadeiro, a favor do Nova Esperança, não tinha político a favor. Eles foram convencidos e foi mérito dele. Olha só que momento, Ricardo. Gostaria de agradecer a sua entrevista e lhe perguntar também, algo para finalizar, algo mais que o senhor gostaria de ressaltar? Depois que o Jailson fala assim, complica, porque a gente trabalha em equipe, como eu falei, então não tem ninguém na frente, não tem o melhor, tem todo mundo. Você tem que sair da sua redoma e entender a sociedade, entender o mundo que tu vive. A minha filha trabalha na Defensoria, é assessora, e desde pequenininho que a gente pega ela e a outra filha e a gente ia lá no lixão para entregar donativo, para mostrar o outro lado da vida. A vida não é esse ar-condicionado, esse microfone, mesa, produção. Não, a vida tem uma realidade, um mix aí, tá? E a gente tem que entender isso, analisar. No momento que você se isola, diz, eu não me misturo, isso é folclore, isso aí é uma coisa dispensável. E é só perguntar para a Bianca como ela foi criada. Perfeito. E o Ricardo se emocionando, Jailson se emocionando, todo mundo se emocionando nesse momento. Realmente muito bonito o trabalho e os resultados. Gostaria de parabenizar pelas iniciativas e também agradecer pela entrevista mais uma vez. Muito obrigada.
Finalizamos agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje eu conversei com Ricardo Matos, ele que é secretário executivo do Conselho Municipal da cidade de Boa Vista, e Jailson Mesquita, ele que é conselheiro e faz parte da 7ª Conferência da cidade, que foi um dos nossos assuntos aqui hoje durante a nossa conversa. Eu reforço o convite. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.